Olá, este é o Católico News. Vamos mergulhar em mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e matar a saudade. Fique comigo até o fim. Estendei vossa mão, Senhor, para que se realize curas, milagres e prodígios. Segundo o Ministério da Saúde, 11% da população brasileira é alcoólatra. Isso dá 19 milhões de pessoas. 19 milhões de pessoas que destruíram sua família, feito aquele baixinho que está ali. Vem cá, Zé. Esse rapazinho aqui, esse toquinho. Ele chegou em Betânia umas 3 vezes menor. Fala aí. Eu cheguei em Betânia menor porque o vício me ponhou lá no chão. Mas quando eu percebi que Deus estava do meu lado, eu passei a crescer. Hoje eu sou pequeno no tamanho, mas o meu coração pode ser muito maior ainda. Porque eu tenho Deus, Ele me ajudou. E eu encontrei esse Deus a partir do momento que eu assumi a minha vida de religioso e falar: hoje eu não vou mais usar droga, hoje eu quero ser um homem para servir a Deus. E a graça que Deus me deu é porque eu tenho esse pai que também é meu espiritualista. Ele todo dia, com certeza, ele está orando por mim, rezando por mim. Zé hoje é um dos consagrados que veio abrir Betânia em Lorena. Está aqui. Hoje Betânia já está no Vale do Paraíba, graças a um trabalho do professor Felipe, a um pedido do Eto e do Padre Jonas. Graças a Deus a casa está cheia. Deus usa homens assim, homens que tinham perdido tudo, a família, a esposa, as filhas. 17 homens e 5 mulheres. E hoje ele tem 17 filhos e 5 filhas já no recanto Betânia de Lorena. O que Deus fez na vida dele pode fazer na sua. Graças a Deus, eu poderia ficar a tarde inteira aqui mostrando a Marley destruída pelo álcool, hoje consagrado em Guarapuava. O Douglas destruído pela droga, hoje consagrado em São João Batista. O Dimas destruído pela droga, hoje consagrado, inclusive. Este vídeo está sensacional. Por favor, nos ajude. Clique em curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Continuemos. Se casar daqui a alguns dias com uma menina que é postulante na comunidade. Eu estou falando para você de milagres que a medicina pode provar. Eu estou falando de esclerose múltipla. Estou falando de AIDS, de álcool, de dependência química, do vício do cigarro, que segundo a Organização Mundial da Saúde, só 3% das pessoas que tentam parar de fumar conseguem. E por que é? E por que é que essas pessoas estão conseguindo experimentar Deus a esse nível? Só tem um segredo. E a única coisa que eu tento dar para meus filhos e minhas filhas, a única coisa, é tentar fazer com que eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Esse é o único trabalho. Betânia não é comunidade terapêutica, Betânia não trabalha com amor exigente, Betânia não revista ninguém. É proibido olhar a bolsa de uma pessoa, olhar o bolso de uma pessoa, cada um tem o seu armário com a sua chave. Porque muitas e muitas vezes, enquanto se abre os armários, enquanto se revista as bolsas, se fecha o coração. E a única coisa que a gente precisa fazer para que Deus de fato possa mudar a nossa vida é abrir o nosso coração para essa nova efusão do Espírito Santo de Deus. Esse é o único e necessário serviço de cada um de nós, meus irmãos. Eu estou falando a você de coisas impossíveis, que para o mundo é impossível.
mas que quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, Deus que está vivo em nós, o Espírito Santo vai em nós restaurando cada área ferida e machucada da nossa história. Eu não sei qual é o problema que você tem, mas eu sei que seja o problema do tamanho que for, o Deus ao qual eu procuro servir, embora muitas e muitas vezes de forma indigna, é muito maior do que todo e qualquer desses problemas. Mas, se não tivermos a coragem de Pedro, Pedro deixou Jesus entrar na barca dele. Lembra o que eu falava ontem à noite? A barca estava vazia, a barca estava suja, a rede estava arrebentada, mas o Pedro estava sentado ali consertando essa rede. Quando Jesus viu Pedro sentado naquela pedra, dando nó naquela rede, quando Jesus vê você, quem sabe, com o seu terço, como ele fez com o Sandro, no dia que ficou sabendo que tinha HIV. Na hora em que você começar a colocar a barca do seu coração, da sua história, mesmo que seja uma barca estraçalhada, meu irmão, minha irmã, não existe nenhuma situação, nenhuma, por pior que ela seja, e nós estamos precisando urgentemente dessa. Isso é fé carismática. Hebreus 11 é o fundamento da esperança, é a posse antecipada. O reino de Deus vai se construindo na medida em que homens e mulheres falhos e fracos, como eu e como você, quem sabe, temos a coragem de irmos nos esvaziando. E às vezes eu pergunto, meu Deus, por que será que é muito mais fácil a gente ver cura, milagre e prodígio de Deus numa comunidade feita Betânia, formada de gente estraçalhada, de gente arrebentada, a começar pelo padre fundador? E quantas vezes grupos e mais grupos, onde todas as pessoas dizem que tem todos os frutos e os carismas do Espírito Santo, a gente não consegue perceber esses milagres. Sabe por quê? Porque quem vai para Betânia já sabe que vai para lá porque precisa dessa graça de Deus, vai para lá porque está estraçalhado, vai para lá porque está no fundo do poço. Então não precisa ficar criando máscaras. E tantas vezes em nossas comunidades nós criamos uma máscara de santidade, e enquanto tentamos proteger nossa imagem, o Espírito Santo não tem como trabalhar em nosso coração. Desde que o Senhor me inspirou a fundar essa comunidade, me ficou muito claro no coração: em Betânia nós temos que tentar reproduzir Jesus. Então é preciso reproduzir a pedagogia de Jesus. E quando chegavam até Jesus, aquelas pessoas estrupiadas pelas drogas daquele tempo, a AIDS daquele tempo, que era a lepra, as pessoas mergulhadas no pecado, na prostituição, quando olhava para aquelas pessoas, Jesus não via o que é que aquela pessoa tinha sido, mas ele via no que aquela pessoa poderia se transformar se fosse suficientemente amada. Jesus via aquela pessoa com uma fé carismática, com uma fé de expectativa. Então entrava em ação a graça infinita de Deus, agindo num desejo humano que só precisava se transformar em vontade. Por isso, diante de Zaqueu, diante de Mateus, diante de Madalena, de Maria de Betânia, por que Jesus não fez pergunta? Me impressiona, gente, em Betânia, a espera de Jesus. Que coisa estrondosa. Maria de Betânia, que era prostituída de leprosos, muitos chegaram a confundi-la com Madalena, porque os evangelistas dizem que das duas foram expulsos 7 demônios.
Maria de Betânia, uma prostituta que trabalhava para leprosos. Por isso ela tinha aquele vidro de perfume imenso, caríssimo. Foi se converter numa das últimas vezes que Jesus foi à sua casa. Os evangelhos nos garantem que todas as vezes que Jesus estava em Jerusalém, ele se hospedava em Betânia. Era a casa de Jesus. Vocês imaginam quantas e quantas noites Jesus dormindo num quartinho, e aquelas casas que nem porta tinha, e Jesus que ainda acordava cedo de madrugada para rezar, como o evangelho diz que ele fazia, e às vezes até Lucas 6,12, por exemplo, que ele passava as noites inteiras em oração. Vocês imaginam quantas e quantas vezes Jesus deitado no quartinho, ou rezando, escutava 2, 3, 4 horas da manhã, a porta se abrir, e pelo cheiro forte daquele perfume de nardo puro, entrava Maria de Betânia, de mais uma noite de prostituição. Isso tocou muito o meu coração. Quantas e quantas vezes Jesus dormiu, talvez até no quarto de Maria, porque se tinha mais gente, e Jesus tinha o costume, um dia levava uma turma sempre. Quantas e quantas vezes ele não deve ter dormido no próprio quarto dela? Gente, esse tempo, o tempo da misericórdia me impressiona. Maria de Betânia só foi se converter verdadeiramente depois da ressurreição de Lázaro. João 11, ressurreição de Lázaro. João 12, a conversão de Maria de Betânia. E lá dá a data, 6 dias antes da Páscoa. Aliás, era tão perto da Páscoa, que São Mateus chega a falar que só faltavam uns 2 dias. Talvez uns 2 dias para o trido, que era na quinta. Quanto tempo? Naquela Semana Santa, no domingo, Jesus saiu de Betânia, foi a Jerusalém e voltou, porque o domingo para eles era a nossa segunda-feira. Jesus chegou em Betânia, com certeza, na sexta-feira, antes do domingo de Ramos. Passou o sábado ali, não podia fazer nada. No domingo, ele entra triunfalmente em Jerusalém e volta para Betânia. Maria de Betânia deve ter ouvido os burburinhos que a redondeza comentou à entrada de Jesus. Maria de Betânia deve ter ouvido também que já estava tudo determinado para matarem Jesus e o irmão dela. E talvez, meus irmãos, a conversão de Maria de Betânia, e Jesus disse que ela estava ungindo para a sua morte, tenha sido de fato uma oração do desespero. Talvez, por atender aqueles homens à noite, ela deve ter ouvido, porque ninguém sabia quem era a mulher. A mulher usava aquelas roupas, tapava o rosto, por isso que ela tinha que ter um perfume tão forte para atrair os homens, para saber que ela era prostituta. Quantos devem ter falado para ela, até sem saber quem era ela? Quem ela era? De que os homens já estavam determinados a matar Jesus e a matar Lázaro, porque nós sabemos muito bem pelo capítulo 8 de São João, quem é que frequentava essas prostitutas. Eram os homens que conheciam a palavra, tanto que um a um foi enfiando o rabinho no meio da perna, quando Jesus falou: quem não tem pecado joga a primeira pedra. Eles devem ter contado para ela, e eu imagino que ela deve ter voltado para casa desesperada, e talvez não tenha conseguido dormir. Ela ficou pensando, porque a atitude de Maria de Betânia é milimetricamente pensada. Aquela noite ela não dormiu, aquele dia ela não dormiu. Feita a samaritana que meio-dia foi buscar água, ela também deve ter passado o longo do dia tentando achar um jeito. Eu preciso mudar. E ali surgiu uma chance. Jesus, naquela segunda-feira, iria jantar na casa do cunhado dela, do Simão, leproso, fariseu, casado com Marta. Só por isso,
ela teria como entrar naquela casa com facilidade. Nas outras casas ela não poderia entrar. E ela tinha medo que Jesus nem voltasse mais para a casa dela, embora ele voltou para a casa dela e ficou em Betânia até na quinta-feira santa. Mas ela estava desesperada, por isso ela vai na casa da irmã e vai disposta a tudo. Ela leva, ao invés de pegar aquele frascozinho e botar o perfume que usava para se prostituir, aquela tarde ela saiu da sua casa. Talvez até ela na última hora tenha ido lá para pegar o vidrinho para encher de perfume, para sair para mais uma noite de prostituição, porque talvez ela fosse encontrar um homem que ia lhe dar muito dinheiro, e ela precisava de muito dinheiro, pois para manter a profissão terrível de prostituir-se com leprosos. Mas eu imagino que na hora em que ela sozinha, o Lázaro já tinha ido, porque ele também foi convidado, ela chega sozinha na casa dela, quem sabe viu uma túnica de Jesus, alguma coisinha de Jesus, talvez até o perfume dela ficasse escondido no quarto que estava Jesus, nós não sabemos. O que a gente sabe é que naquele dia ela não pegou o vidrinho, ela pegou o litro e foi com ele todo. Ela estava decidida. Talvez, repito, pelo desespero, mas ela estava decidida. E quando ela chega diante de Jesus, ela derrama todo o perfume. O Simão que era parente e que vivia criticando aquela prostituta safada, sem vergonha, que não vale nada, o Simão pensou bem: se esse homem fosse mesmo o que diz ser, será que ele não sabia? Sabe por quê, gente? Porque com certeza fizeram muitos boatos de Maria de Betânia e Jesus, do mesmo jeito que fizeram dele e Maria Madalena. Por que ele fica sempre hospedado lá em Betânia, na casa do Lázaro? Ele não vai lá por causa do Lázaro, ele vai lá por causa da irmã. Vai ver que ele é igualzinho. Imagine, se vai ficar um homem com uma mulher daquela, uma quenga safada daquela, junto e não vão fazer nada? O Simão pensou isso de Jesus. E Jesus olhou para ele, amou o Simão, deu a ele a chance da conversão. E Maria de Betânia derramou o perfume todo. Ao derramar aquele perfume todo, ela estava dizendo: Senhor, hoje eu lhe derramo na minha presença. Do mesmo jeito que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, eu derramo hoje na sua presença o meu passado. Cada gota daquele perfume simbolizava todos os pecados, todo o dinheiro que ela havia juntado para pecar. Ao se ajoelhar diante de Jesus, ela diz: eu lhe entrego o meu presente. Hoje eu reconheço a minha miséria, eu estou aqui, Senhor. Ao derramar o perfume, ela entregou o seu passado. Mas ela precisava tomar a decisão mais séria da vida. E por isso ela quebra o vaso para dizer: nas tuas mãos também, Senhor, está o meu futuro. Agora sim, agora eu posso ser cheia do seu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo uma situação igualzinho Maria de Betânia. Ou Sandro, ou PC, ou Zé, a Marley, ou o Léo, ou Douglas, ou alguém que você conheça que está no pecado. Não tenha medo de chegar perto de Jesus. Não tenha medo de lançar-se aos pés dele hoje, daqui a pouquinho na Eucaristia, na vigília de Pentecostes, e de derramar diante dele o frasco do seu coração, com o perfume do seu pecado, da sua miséria, da sua hipocrisia, do seu espírito de prostituição, de homossexualismo, de roubo, seja lá do que for. Não tenha medo. Não tenha medo de dobrar-se diante dele e dizer: agora, Senhor, agora eu preciso, estenda sua mão, para que se realize em minha vida cura, milagres e prodígios. Agora eu preciso, Senhor. E não tenha medo. Não tenha medo de quebrar diante dele, de rasgar diante dele, porque ele rasgou diante de nós o seu coração. Rasgue hoje o seu coração na presença do Senhor. Coloque o seu coração no coração rasgado da divina misericórdia e suplica a esse Senhor: Senhor, hoje eu quero começar de fato essa vida nova, Senhor. Eu necessito, Senhor. Conhece a minha miséria, Senhor. Conhece a minha fraqueza, Senhor.
Mas hoje, Senhor, eu preciso que se realize em minha vida essa cura, esse milagre, esse prodígio. Senhor, eu não posso mais voltar para a vida miserável do pecado que eu tenho vivido. Eu não posso mais, Senhor, continuar sendo esse cristão morno, que às vezes canta, reza, prega, fala, mas que em outros momentos é capaz de enterrar o Espírito Santo no mais fundo dos profundos, dos esgotos da sujeira da mentira. Senhor, há muitas pessoas aqui agora, há muitas pessoas agora, Senhor, diante da televisão, colado num rádio, ou diante da tela de um computador. Pessoas que estão também com o coração e o corpo ferido e machucado pelo pecado e suas consequências. Pessoa que hoje está, Senhor, colhendo no coração e na vida as consequências do seu pecado, do pecado da humanidade, do pecado das pessoas com as quais convive, Senhor. Senhor, diante desse mundo que se reúne, desses líderes que se reúnem para globalizar a miséria, a hipocrisia, a droga, a prostituição, Senhor, nós suplicamos hoje, estenda sua mão, Senhor, para que se realize aqui, e para que se realize aí, nessa cama, nessa cadeira, para que se realize aqui, e para que se realize aí, nessa cama, nessa cadeira, nesse automóvel, nessa cozinha, nesse tanque, nesse escritório, os prodígios de um novo Pentecoste, Senhor. Sim, Senhor, que se renove hoje esses prodígios, para que se realize em nosso meio curas. Sim, nós precisamos de muitas curas, Senhor, das nossas enfermidades, Senhor, físicas, psíquicas, afetivas e espirituais. Mas nós precisamos também, Senhor, de milagres. Milagre é muito mais do que cura. Milagre é algo que para a ciência é impossível. A ciência diz que é impossível alguém que tenha determinadas doenças livrarem-se dessas doenças. É desse milagre que nós testemunhamos e que nós precisamos, Senhor. Eu peço, Senhor, um milagre para esse meu irmão, para essa minha irmã, que está desenganada pela ciência, desenganada pela medicina, desenganado pela sociedade. Senhor, eu peço um milagre da cura e da libertação desse meu filho, dessa minha filha, desse menino, dessa menina, tomada pelo vírus, tomado pela dependência química, Senhor. Eu suplico hoje um milagre, Senhor, da libertação plena, definitiva, Senhor, do vício do alcoolismo, do tabaco, das drogas, Senhor. Senhor, eu suplico hoje um milagre de cura para essa minha irmã, esse meu irmão que está em depressão profunda, que perdeu o sentido da sua vida, Senhor, que está com esse coração ferido, rasgado, machucado pelo pecado. Estenda a sua mão hoje, Senhor, para que se realize cura, milagres e prodígios na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu sei, Senhor, que talvez essa pessoa esteja pensando agora: eu não mereço, e talvez não mereça mesmo, eu não mereço também, Senhor. Mas não é, Senhor, baseado no meu merecimento, no merecimento dessa minha irmã, desse meu irmão. É baseado na sua palavra, Senhor. É confiante na sua infinita misericórdia, que eu suplico agora, Senhor, que uma gota do seu sangue se misture ao sangue desse meu irmão, dessa minha irmã, contaminada, Senhor, por essa doença virótica, pela AIDS, pelo câncer, pela diabetes. Senhor, que uma gotinha do seu sangue se misture nesse sangue agora, Senhor, e liberte daí, Jesus. Com a força do Espírito Santo, tira, Senhor, tira esse meu irmão, essa minha irmã desse buraco, desse vazio profundo, das muletas nas quais está tentando segurar, Senhor. Liberta, Senhor, com teu poder, com tua ternura e a tua misericórdia, a raiz dessa enfermidade, por pior que ela seja. Realiza-se hoje, Senhor, curas, milagres e prodígios. Eu preciso
falar algo a vocês. E a pessoa que falou comigo não me pediu sigilo. Então eu posso falar. Eu estava na CNBB para fazer a tenda especial e entrei aonde estavam muitos bispos e fui abraçar alguns que os conhecia, muitos deles nos conhecem pela televisão. Quando se aproximou de mim Dom Diógenes, bispo de Franca, e ele disse-me: Padre Léo, depois de se apresentar, de me abraçar, de agradecer porque Betânia tinha acolhido um moço que ele tinha enviado, ele disse-me: Padre Léo, o senhor estava naquela missa que a Canção Nova celebrou na Basílica Nacional de Aparecida, na quarta-feira de cinzas? Eu disse: não, eu estava na Canção Nova, mas viajei. Mas eu assisti um pedacinho. Ele disse: o senhor sabe se por acaso o Padre Edmilson proclamou ali uma cura de uma pessoa assim, assim, assado? Eu fiquei com um pouco de medo. Era um bispo. E eu disse: olha, eu não sei, mas pode ser que ele tenha proclamado, sim. Deus tenha usado ele para isso. Ele me disse: eu precisava muito saber disso, padre. E depois eu perguntei ao Padre Jonas, e o Padre Jonas me confirmou que de fato o Padre Edmilson disse e profetizou: você agora que está na sua casa, que tem uma doença muito grave, toque na parte em que você está com essa doença. E Dom Diógenes me disse: padre, era eu. Eu tinha recebido um diagnóstico de câncer. E eu estava muito preocupado naqueles dias. Porque na região que eu tinha a doença, muito difícil a possibilidade da cura. E naquela hora, padre, eu, Dom Diógenes, diante da televisão, tomei posse da graça de Deus. Meu irmão que é médico exigiu que eu fosse procurar o médico. E eu fui. E para a honra e glória de Deus, não há sinal nenhum desse câncer em meu corpo. E por que eu dou esse testemunho? Um bispo que havia celebrado a Eucaristia naquele dia, mas que teve a coragem de ser humilde e de tomar posse da graça de Deus diante da televisão. Meu irmão, minha irmã, não deixa passar essa graça hoje na sua vida. Por nada desse mundo, deixa passar a graça que Deus já está realizando e que com certeza daqui a pouquinho, às 4h30, Ele vai concretizar, elevar a plenitude já nessa vigília de Pentecostes. Vai continuar fazendo isso através do show hoje à noite e do dia de amanhã. Nós estamos aqui para vivermos um grande novo Pentecostes. Por isso nós clamamos: vem Espírito Santo, encha-nos Espírito Santo, estendei, Senhor, a vossa mão, para que se realize em nós, no meio de nós e através de nós, curas, milagres e prodígios, para que possamos testemunhar que ontem, hoje e sempre, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Aplaudamos o Espírito Santo de Deus com muita força nessa. Curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado.